Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Deus, porque nos momentos mais difíceis, ó Deus, o Senhor está segurando nossas mãos, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós temos uma rocha forte, ó Pai, a qual, ó Pai, nos movimentos, ó Pai, que está às vezes estremecendo, ó Pai, nós pisamos nela e ela nos sustenta, e o nome dela é Jesus Cristo. Não importa, Pai, que nós estamos passando, o Senhor, ó Pai, estará sempre conosco, Pai. Às vezes a tempestade vem, o trovão vem, mas Deus está como, ó Pai, como a Deus, naquele momento em que os discípulos estavam, ó Pai, no mar, e veio aquela grande tempestade, e o pavor veio, ó Pai, na vida deles, ó Pai. Mas de repente chegou Jesus Cristo, ó Pai, e falou: acalma o teu coração, como de pouca fé. Ele tem o poder, ó Deus, de amansar as águas, ó Pai. Então, Jesus tem o poder, ó Pai, Ele tem, irmão, de amansar, ó Pai, os problemas que estão na sua vida agora. Em nome de Jesus, ó Pai. Glória a Deus por isso, ó Pai. Nós vivemos, ó Pai, nesses momentos, ó Pai, num tempo ruim, ó Pai. Mas Jesus Cristo, ó Pai, Ele nunca desampara o servo teu. Ele está sempre segurando pelas mãos, ó Pai. Eu te agradeço, ó Pai, porque nessa manhã, ó Pai, os teus céus estão aqui, ó Pai, para ouvir a tua voz. Para ouvir, Senhor, o que o Senhor quer para nós hoje, ó Pai. Que grande dia é esse, ó Pai. Um dia lindo, ó Pai, de sol, ó Pai, no qual, ó Pai, nós vamos ouvir a tua voz através dos teus servos. Fala conosco, Pai. Fala comigo, Jesus. Muito obrigado. Quero só agradecer por todo o seu cuidado, ó Pai. É isso que eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém. Meus irmãos, eu quero saudar a igreja, você que está nos assistindo nesse vídeo, com a poderosa paz que o Senhor Jesus pode nos dar e Ele dá. Acabamos de cantar um hino tão bonito, meus irmãos, e nós vamos literalmente descansar no Senhor. Descansar no Senhor significa que eu confio nele, assim que Ele está perto. Eu quero pensar com vocês sobre um pedido muito importante na vida de um homem, e muitos de nós temos pedidos, e eu quero falar para você nesse início de mensagem. Se você tivesse um pedido para fazer a Deus, e você tem vários, mas um pedido único, o que você pediria a Ele nesse dia? Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, Evangelho de Marcos capítulo 5. Vamos num texto muito conhecido pela igreja, um texto que nós já ouvimos tantas mensagens nesse texto. Marcos capítulo 5, lá no versículo 21, um homem chamado Jairo faz um pedido a Jesus. Marcos capítulo 5, versículo 21 diz que, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E diz a Bíblia no versículo 24 que Jesus foi com ele. Feche seus olhos, leve o seu pensamento ao trono da graça, abra os seus ouvidos, e a Bíblia diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja, e diga: Deus, fala comigo. Querido Deus, Senhor, obrigado porque o Senhor fala conosco a todo instante. Obrigado porque Jesus Cristo está aqui como sempre esteve. Unge os meus lábios, ó Deus. Unge os nossos ouvidos para ouvir a Tua palavra, para ouvir a Tua voz, para ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Interessante, meus irmãos, que nesse texto diz a Bíblia que um homem no ápice do desespero faz um pedido a Jesus. Aquele homem estava desesperado, meus irmãos. Jairo, cujo nome significa Deus ilumina. Ele era um dos principais da sinagoga. A sinagoga era uma casa de oração dos judeus. Era um local, meus irmãos, aonde eles se reuniam,
onde eles oravam, onde eles aprendiam, onde eles tinham os seus estudos bíblicos, e Jairo era um dos principais daquele local, mas ele tinha um problema que estava em andamento na sua casa, que tirava a sua paz, que tirava o seu sossego, que apertava o seu coração, e que deixava ele, meus irmãos, atormentado. A sua filha estava morrendo. Então esse homem, que tinha um cargo tão importante, e aí diga-se de passagem que todos nós passamos por dificuldades, independente de qual é o papel que você está exercendo na casa de Deus, a gente precisa volta e meia estar dizendo: Senhor, me socorre. Diz a Bíblia, meus irmãos, aquele homem, um dos anciãos, encarregado ali na sinagoga, que Jesus frequentemente ali frequentava em Cafarnaum, diz a Bíblia que ele insistentemente ele suplicava a Jesus Cristo, implorando. Deixa eu procurar um outro microfone aqui, que esse aqui não vai aguentar não. Só dois. Acho que esse aqui tá bom. Eu sabia que esse microfone ia aguentar 2 horas hoje, mas esse aqui vai. Aquele homem, meus irmãos, que estava ali insistentemente procurando Jesus e falando, implorando repetidas vezes, com o desespero que aquele homem apresentava, pois se tratava da sua filhinha. A Bíblia chama a filhinha porque era uma filha querida do coração do pai, alguém que estava próximo dele, aquela sua filhinha estava à beira da morte. Então, no último estágio da sua doença, Jairo lembrou de que ele conhece um Deus que sabe, um Deus que salva, um Deus que santifica, que estava aqui caminhando conosco, que era o Emanuel, o Deus conosco, estava curando, ensinando, estava tratando, fazendo o seu grande papel aqui, tirar o pecado do mundo e salvar-nos das doenças e das enfermidades. Então Jairo lembrou daquele homem, e Jairo faz o seu pedido. Era a coisa mais importante na vida dele naquele momento, era que Jesus curasse a sua filha. Às vezes a gente tem pedidos tão importantes, a gente pede para Jesus coisas não muito úteis. Às vezes a gente pede coisas para Jesus, e Jesus não está esperando que a gente peça coisas. A gente às vezes precisa pedir: Jesus, a sua presença me basta. Jesus, a sua transformação me basta. E na lista de coisas está ali buscar e pôs em primeiro lugar o reino de Deus, e essas coisas que ele apresentou, ele acrescenta. E Jairo estava ali, meus irmãos, naquele momento, fazendo o seu pedido: Jesus, vem até a minha casa. Ele conhecia Jesus e disse: põe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Porque ele sabia que sem Jesus aquela menina não teria vida. A menor chance de sobreviver sem Jesus ela não teria. Sabe o que Jesus fez, meus irmãos? O acompanhou. E o que quando Jesus acompanhou, a multidão o seguia. Porque onde Jesus ia, a multidão seguia Jesus. Uns para aprender, outros para serem curados, outros apenas por especulação, outros apenas porque achavam bonito o trabalho de Jesus, outros por curiosidade e outros para falar mal dele. Até hoje é assim. E a multidão seguia Jesus Cristo. A multidão, meus irmãos, estava sempre em volta. No caminho, Jesus ali disse que Jesus seguiu, mas no caminho precisou parar um pouco para curar uma mulher, meus irmãos, uma mulher que estava com um grande problema também. Então Jesus ainda estava falando com aquela mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. Então chegou alguns dos seus servos a Jairo e trouxeram a triste notícia: Jairo, pode parar, sua filha morreu. Interessante que a Bíblia diz que Jesus saiu com Jairo, mas no caminho Jesus precisava fazer uma outra cura. E alguém veio e disse: Jairo, para, sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Isso indica que eles não esperavam uma restauração, não esperavam que Jesus tinha poder para curar inclusive mortos. Interessante que do jeito que aconteceu com Lázaro, aconteceu com Jairo. Significa que as prioridades de Jesus, meus irmãos, é sério. Quando Jesus disse: eu vou, pode ficar tranquilo que ele vai, ainda que morra, viverá. Significa que não tem situação difícil para Jesus. Significa que quando é o fim para nós, é o começo para Jesus.
Ah, meus irmãos, essa era uma grande realidade que aqueles homens iam aprender ali, inclusive Jairo. Não incomode mais ele, não. Mestre é o texto que significa professor, ou seja, Jesus estava, além de ir curar, ir exercer o seu ministério, o seu ofício de curador, de protetor, de salvador. Jesus também era o professor. Jesus ali ignorou os comentários que disseram a Jairo e disse assim: olha, vamos continuar. Olha o que Jesus ouvia, né? Pare, não incomode. E Jesus, olha, pare de temer, continue acreditando. Irmão, você sabe que ficou mais difícil para Jairo acreditar, porque a notícia já chegou. Enquanto a filha estava viva, ele acreditava que Jesus podia curá-la. Agora a filha morreu, ficou mais difícil na nossa ótica. Então agora só podia algo mais difícil para nós: ressuscitar. Quantas e quantas vidas, meus irmãos, o Senhor Jesus está ressuscitando hoje, que estão mortos nos seus delitos e nos seus pecados. É essa a função que Jesus quer exercer na nossa vida hoje. A notícia desencadeou um medo no coração do homem, meus irmãos, mas Cristo insistiu com ele a não abandonar a sua fé. Vamos até lá. E o povo olhando e já vai fazer o que lá? Às vezes tem motivo que a gente fala: o que Jesus vai fazer aqui? O que Jesus pode fazer na minha vida? Meus irmãos, eu quero dizer para você que Jesus pode fazer tudo. Qualquer coisa que Ele quiser fazer, Ele faz na sua vida. Jesus transformou, meus irmãos, água em vinho. Jesus caminhou sobre o mar. Nós fomos feitos, meus irmãos, com a palavra do Senhor. Jesus, Ele traz à existência aquilo que não existe, aquilo que não tem, aquilo que não existe. Jesus traz à existência. Aquela notícia trouxe medo, desesperou, deixou os homens desesperados, mas Cristo insistiu a eles que não abandonem de maneira nenhuma, mantenham firme a sua fé, a mesma que tinha quando procurou o Mestre. A fé que procuraram Jesus naquele momento tinha que ser a mesma quando a notícia ruim chegou. Quando Jesus chegou naquela casa, ele viu um alvoroço, lamentação, muitos prantos, total demonstração de tristeza. Então Jesus entra e surpreende a todos com uma pergunta: por que vocês estão alvoroçados e chorando? Por que vocês estão alvoroçados e chorando? Interessante que a pergunta de Jesus era difícil de ser compreendida para quem não estava no âmbito da fé. Eles estavam chorando porque tinha aqui uma menina morta. Interessante, meus irmãos, que a menina tinha 12 anos, a mesma quantidade de anos daquela mulher que sofria com fluxo de sangue. Por que essa menina tão nova? Por que vocês estão chorando? Por que aquela jovem tão nova havia partido? Ela havia morrido, meus irmãos. A criança não está morta, apenas dorme. E a Bíblia diz que eles viram com a resposta de Jesus. Para Jesus, aquela criança estava dormindo. Eles viram de Jesus. Pararam para refletir, meus irmãos, imaginaram que ela estava em coma. Será que Jesus está dizendo que ela está em coma? Faltava fé, faltava conhecimento naqueles pranteadores. Quando a gente percebe a presença de Jesus mais perto de nós, a gente começa a chorar menos, a lamentar menos, porque nós sabemos que Ele pode, porque a Bíblia diz que Ele tem poder nos céus e na terra, e embaixo da terra. Por isso, Jesus chamou apenas a mãe, o pai da menina, seus discípulos, e foram até ela. Para o homem, aquela menina estava morta. Para Jesus, aquela menina estava dormindo. Às vezes a gente diz isso dos nossos: fulano, é impossível parar de beber, é impossível parar de fumar, é impossível parar de mentir, é impossível transformar. Para Jesus não. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus quer dar vida e vida em abundância. Se Ele quer dar vida, porque nós estávamos mortos. Quando Jesus entrou na nossa vida, nós passamos a ter agora uma nova vida. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. Jesus disse: menina, eu te mando, levanta. Era uma ordem de Jesus.
A morte só vai até a fala de Jesus. Quando Jesus abre a sua boca, meus irmãos, é vida. E aquela menina levantou, porque eu quero dizer para vocês, a morte não tem domínio sobre o autor da vida. Sabe por quê, meus irmãos? A morte não tem domínio sobre o autor da vida, porque Jesus experimentou a morte, mas ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Quando eu estou falando de Jesus, eu não estou falando do Jesus que está na sepultura ou no crucifixo, eu estou falando do Jesus que está vivo hoje, agindo, e ele está aqui. Quando ele disse 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei no meio de vós, e ele te deu uma garantia para mim e para você: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe, igreja, eu quero dizer para vocês que na visão de Lucas capítulo 8, versículo 55, voltou-lhe o Espírito. O Espírito voltou, havia saído e voltou. Ela estava morta, naquele momento ela levantou-se, e a Bíblia diz que começou a andar. Sabe o que significa? Voltou ao movimento. Eu digo para vocês que a gente morre, não é em primeiro momento, não é quando o coração para de bater, não, meus irmãos. É quando a gente perde a vontade de viver. Quantos crentes já não oram mais? Não lê a Bíblia? Não tem mais nem tem noção de quem é Jesus. E Jesus quer dizer: levanta e anda. Todos ali ficaram admirados. O milagre faz isso com as pessoas. Ficaram admirados. Jesus entrou na casa, chorou. Jesus sai da casa, festa. Jesus entra na sua vida. Geralmente ele entra no momento mais desesperador, porque a gente sempre procura Jesus quando a gente está desesperado. Quando as coisas estão bem, a gente não lembra de Jesus, não. De vez em quando é bom um trancozinho na vida, que é para a gente lembrar que já é Jesus, para a gente não voltar a viver. Algumas coisas nós podemos aprender com esse acontecimento, meus irmãos. Aquele pai buscou na fonte. Talvez a gente está buscando na fonte errada de salvação para a nossa casa, salvação para os nossos filhos, salvação para o nosso casamento, salvação para o nosso emprego, salvação para a nossa saúde, restauração para a nossa vida. João 10:10 diz: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, ou seja, vida plena, vida feliz. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Versículo 26 disse: todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ele faz uma pergunta: você acredita nisso? Aquele homem procurou Jesus porque acreditava nele, senão ele não teria dito: impõe as suas mãos sobre ele e dá uma ordem. Meus irmãos, em que fonte você está buscando vida? Olha para mim, igreja, em que fonte você está buscando vida? Essa semana eu conversava com o irmão, e ele conversando sobre o Salmo 1, e a gente às vezes chega à conclusão que nós estamos buscando orientação de quem nem Deus tem. A gente está buscando orientação, meus irmãos, buscando aquele que já acabou com a sua vida, e você pede orientação para ele. Se ele não cuidou da dele, não vai cuidar da sua. Como é que você vai buscar orientação de alguém que não tem Jesus? E a Bíblia diz: bem-aventurado aquele que não manda segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios não podem te aconselhar, meus irmãos. Quem tem que te aconselhar é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nem anda no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Aquele homem era um homem de oração, um dos principais da sinagoga, na casa de estudo. Então ele sabia muito bem quem era Jesus. Em que fonte você está buscando? E aí eu quero te dizer uma segunda coisa: milagre acontece no tempo de Deus. Às vezes não acontece no nosso tempo. Sabe o que a gente faz? Abandona o Senhor. Eu dei 2 dias para Deus, ele não abandonou, não me resolveu, então eu vou embora. Você está entendendo? Deus está demorando porque Ele está ampliando a sua fé. Enquanto eu espero, meus irmãos, mais eu acredito nele. Aliás, quem não acredita no Senhor não espera nele. Salmo 41 diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Deus não rejeita um coração quebrantado. Aquele homem, quando ele reconheceu Jesus publicamente, dizendo: Jesus,
cura minha filha e põe as mãos sobre ela. Ele estava se quebrantando diante dos homens e dizendo: eu dependo dele. Você depende de quem? Se o seu milagre não aconteceu ainda, não perca a esperança. Ele vai acontecer no tempo de Deus. Enquanto Jairo estava na caminhada, enquanto Jesus estava na companhia de Jesus, sua filha estava ali, a dependência, mas a sua esperança estava ativa. Enquanto Jairo estava junto do lado de Jesus, caminhando rumo à sua casa, a sua esperança estava ativa. Só a esperança em Jesus. Sabe por que às vezes a gente perdeu a esperança em Jesus? Porque nós paramos de caminhar com Ele. Jairo parou, Jesus deu uma interrompida ali para curar uma mulher, e Jairo parou com ele. A notícia chegou e ele, ok. E ele continuou seguindo com Jesus. Ele poderia dizer: Jesus, não quero mais nessa minha casa não. Mas ele esperou, Jesus foi com ele. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, dar um grande conselho nesse dia de domingo: não pare de caminhar com o Senhor Jesus, porque enquanto você caminha com Ele, ainda que não seja no seu tempo, Jesus vai resolvendo as suas necessidades, Ele vai sanando as suas dificuldades, Ele vai restaurando a sua vida, Ele vai trazendo à vida, meus irmãos, aquilo que já morreu. Terceira coisa que eu quero dizer para vocês: quando Jesus chega, acaba o choro e vem a alegria. Ainda que não seja do jeito que eu quero, mas é do jeito que eu preciso. Ainda que não seja do jeito que eu imaginava, mas é a melhor maneira para mim, porque Jesus nos faz e nos conhece, e cada um de nós Ele fez de uma forma individual. Por isso que Ele atua conosco. Além do grupo da igreja, Ele trata com você dentro da sua individualidade. O salmista, no Salmo 30, versículo 5, disse que ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Na vida daquele homem passou o tempo de choro, mas veio o tempo de alegria. Isaías capítulo 55, 12 diz assim: saireis com alegria e em paz sereis guiados. Deus quer guiar você. Enquanto Ele te guia, a paz vai voltando no seu coração. Por isso que Ele disse: olha, o meu fardo é suave e é leve. Jesus restituiu aquilo que você já perdeu, como restituiu aquilo que aquele homem perdeu. Quando Jesus saiu da cidade, meus irmãos, Ele tinha um propósito, mas naquele momento onde Ele saiu ali, entrou na casa de Jairo, meus irmãos, tudo começou a transformar. Jesus tem transformação para nós. Nós só precisamos deixar Ele agir, reconhecê-lo como Senhor, reconhecê-lo como Deus. Sempre terá alguém zombando de Jesus. E aí é um grande problema que a gente enfrenta pela frente. Não foi tão fácil. Não foi tão fácil. Sabe, mesmo no ambiente do milagre, nem todos creram nele. Às vezes Deus dá uma ordem, tem algo para você, e alguém do lado: para mim, eu duvido. E a Bíblia diz que quem duvida é semelhante à onda do mar, levada por nada do outro. Riram de Jesus. Meus irmãos, quem não conhece Jesus zomba do seu poder porque não conhece. Mateus capítulo 6, ele admirou-se da incredulidade do povo e viu que o povo não estava reconhecendo Ele, o povo não tinha experiências com Ele. Não espere reconhecimento do homem para exercitar a sua fé, porque a palavra da cruz diz a Bíblia que é loucura para os que perecem. Continua firme na sua fé. Riram de Jesus e nada interrompeu, Ele continuou, porque o propósito de Jesus ninguém impede. Os planos e os propósitos que Ele tem para a nossa vida vai acontecer. Diferente dos nossos, você traça um plano no começo do ano, no meio do ano você já vê que não deu certo, e você abdica dele. Mas os de Jesus vai acontecer um a um no tempo dele, ainda que Ele mova céus e mar, mas vai acontecer. Interessante, pedido bonito daquele homem. Ele fez um pedido a Jesus. Faça o pedido à pessoa certa. Só existe um intermediário entre Deus e o homem: Jesus Cristo. Aí eu posso perceber que eu não preciso chamar o pastor para orar, porque eu posso orar e a minha oração chega aos céus.
Aquele homem não falou: ei, manda um recado para Jesus, vê se tem um tempinho para ele passar em casa, senão minha filha morre. Não, ele foi lá, queridos. Eu digo para vocês: vá até onde vai Jesus está. Onde é que Jesus está, meus irmãos? Jesus está aqui. A hora que você invoca Ele, Jesus vem a mim, Ele vai até você. Sabe, você pode estar no trem e Ele está lá com você, chama: Jesus, me ajuda, vem aqui, Senhor Jesus, Ele está te esperando. Jesus cruzou o mar da Galileia e provavelmente ele desembarcou em Cafarnaum. Jairo era um líder da sinagoga, conforme eu falei. Ele era responsável pelo culto, pelo funcionamento da escola semanal, pelos cuidados com o edifício. Era um homem que estava envolvido com todas as coisas, mas mesmo assim ele parou tudo o que estava fazendo para ir onde Jesus estava. Sabe uma coisa que eu gosto de muito? É onde tem culto, onde tem um homem e uma mulher com a Bíblia aberta falando de Jesus. É um dos lugares bonitos para se estar e bom, porque naquele momento Deus pode transformar a minha vida, Ele pode transformar a minha situação e dar respostas pelas quais eu ainda não conheço. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês, muitos líderes das sinagogas mantinham estreitos laços com os fariseus. Por isso é provável que alguns deles tivessem pressionados a negar o apoio a Jesus. O fato de Jairo inclinar-se diante de Jesus era um significativo, muito corajoso e ato de respeito e de adoração. Ele adorou Jesus num pedido. Essa semana eu tive uma experiência bonita. Precisava resolver algumas coisas e o irmão, eu sempre mando a serva dele, colocou a sua mão sobre a minha e disse: vamos orar. Isso foi na terça. Na quinta-feira à noite estava resolvido. Eu olhei para o céu e disse: como Deus está tremendo? O irmão orou. Eu conversando com ele sobre as coisas de Deus e as coisas que precisavam ser resolvidas. Sabe, meus queridos, a crise de Jairo deixou ele confuso, temeroso e sem esperança? Não. Ele foi até Jesus, mas ele encontrou palavras. Quando você vai a Jesus, você encontra a palavra de vida eterna. As palavras de Jesus a Jairo naquele momento difícil também servem para nós hoje. Jesus disse: não temas, somente crê. Igreja, irmão, irmã, não temas, somente crê. E a Bíblia diz: se crê, verá a glória de Deus. Você vai ver a obra dele sobre a sua vida. Eu só posso fazer duas coisas: arrepender e crer. E aí me equipa para o seu serviço, para o louvor da tua glória. E a nossa vida passa a ser, sabe o que, meus irmãos? Um cântico. Todo mundo comentou durante muitos tempos o que aconteceu na casa de Jairo. Às vezes, quando tem uma briga numa casa, todo mundo comenta: olha, você viu? Tem uma discussão na casa de fulano, que quebra-pau lá, cadeirada voando, polícia chegando. Mas quando Jesus opera na alma e na vida de uma casa, também tem comentário. Sabe o que vai acontecer? Grandes coisas o Senhor tem feito por eles, por isso que eles estão alegres, porque eles estão ouvindo um novo cântico, um novo louvor, um novo comportamento, uma nova ação. E todo mundo sabe, quando Jesus chega numa casa, uma coisa que todo mundo enxerga naquele local: tem poder, tem brilho radiante. Onde Jesus entra, meus irmãos, ninguém consegue prender o radiar do brilho do Senhor. Então as palavras que aquele homem ouviu de Jesus é essa: tenha medo não, só acredita e assiste. Na presença de Jesus há esperança e tem promessa. A próxima vez que você se sentir desesperado, a próxima vez que você se sentir temeroso, procure analisar o seu problema do ponto de vista de Jesus. Do ponto de vista humano, para de incomodar o mestre. Do ponto de vista de Jesus, tem algo maior ainda para acontecer. Comece a enxergar no ponto de vista de Jesus. Ele é a fonte de toda a esperança e de todas as promessas. Jesus suportou as ofensas da multidão, meus irmãos.
Não tem vergonha de falar? O que aconteceu com você? Foi Jesus. Foi Jesus. Por que não estava dando certo e agora está? Jesus. Para de falar, é sorte. Ele já restaurou sua sorte. É Jesus. Atualmente, muitos zombam das aflições de Cristo. Eles parecem ridículos, né? Não tem vergonha não de rir. Diga ao mundo, eu sou crente. Saia com a Bíblia. Fale, ore. Cante o hino. Seja crente. Ainda que vão rir de você. Quando você for depreciado por expressar a sua fé em Jesus e a esperança na vida eterna, lembre-se de que os descendentes, meus irmãos, não enxergaram ali as situações de acordo com a perspectiva de Jesus, com a perspectiva de Deus. A relação da morte para aqueles homens é o fim, para Deus não é o começo, porque para nós a morte é o fim de um tempo carnal e o começo de um tempo eterno, aonde nós estaremos com o Senhor. Então Jesus não só demonstrou ter grande poder, mas também mostrou uma imensa compaixão, que ela está viva e eficaz hoje, alcançando a gente. Jesus tem compaixão de nós, Jesus tem misericórdia de nós. O poder de Jesus sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre a morte, era motivado pela compaixão. Então não tem nada que Jesus não possa fazer, porque Ele ainda tem compaixão de nós. Sabe, meus irmãos, eu quero terminar essa mensagem dizendo que Jesus se compadeceu do homem possuído pelos demônios, que vivia entre os túmulos, daquela mulher doente e da família daquela menina morta. Por quê, queridos? Porque os rabinos da época consideravam que essas pessoas eram impuras. Mas Jesus não, Ele queria trazer novamente a pureza. A refinada sociedade evitava Jesus, mas Jesus entendeu e olhou para aquele povo e estendeu sua mão e ajudou a todos aqueles que precisavam. Ele está fazendo isso hoje. Você precisa de Jesus? Ele está aí disponível para você. O livro de Marcos é maravilhoso. Ele apresenta Jesus de uma forma tremenda. No livro de Marcos, meus irmãos, nós podemos perceber que o Senhor está pronto para ajudar a todos aqueles que Ele toca, ou aqueles que tocam nele. Jesus sempre atendeu aqueles que tocam nele e aqueles que Ele toca, experimentam ali a ajuda do seu poder. No primeiro capítulo, versículo 31, nós vemos a sogra de Pedro experimentou a cura. Capítulo 1, versículo 41, aquele leproso recebeu uma purificação. Quando você chega mais adiante, no capítulo 5, versículo 41, a filha de Jairo recebeu uma nova vida. Quando você chega no capítulo 7, um surdo experimentou uma total restauração e poder ouvir. Capítulo 9, para o jovem possesso, ele deu libertação. Capítulo 10, para as crianças, ele deu ricas bênçãos. O Senhor é acessível a todos. O seu toque significa cura. O seu toque significa purificação. Quando Jesus toca em você, significa nova vida, significa restauração. O seu toque significa libertação e bênção. É isso que Ele tem para você. É isso que Ele quer para você nesse dia. Esses dois milagres demonstram o poder de Jesus sobre doença, sobre morte, e a sua resposta é simples: fé. Sabe isso? Então você chegou, veio da sua casa até aqui para ouvir o Senhor dizendo: tenha uma coisa, fé. Você tem uma grande fé. Fé. O que você tem? Do seu tamanho, usa ela. O homem não ia falar, indagar a Jesus se não cresce. Ele creu. Demorou
Demorou, mas aconteceu. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Fala com Deus. No momento de você orar. Nesse culto, um tempo bonito para você levar o seu pensamento ao Senhor. Fala com Ele. Faça os seus pedidos ali agora. Fala o que você precisa. Fala para Ele. Ele está aqui te ouvindo. Leva os teus pensamentos para o alto, de lá que vem o seu socorro. Hoje Ele estará intercedendo por você. Do mesmo jeito que Ele ordenou vida na casa de Jairo, Ele quer ordenar a vida na sua. Ele quer botar fim no seu sofrimento, nas suas dores. Tem tempo novo para você. Tem tempo de alegria para você. Creia. O Senhor quer renovar a sua vida. Na casa de Jairo, a perda era grande. Mas eu quero dizer para você que a restituição foi maior que a perda. Deus está te ouvindo. Porque Ele se interessa por você. Ninguém na face da terra vai te amar mais do que Ele. Ninguém te ama tanto quanto Ele. Ninguém vai dar a sua vida por você. Ele já deu. Ninguém te perdoa tantas vezes quanto Ele. Ninguém vai te ouvir os seus problemas tanto quanto Ele. Porque Ele é o único que tem respostas. Ele tem a solução. Porque Ele é a solução. Querido Deus, obrigado, meu Pai, porque Jesus Cristo está aqui, Senhor. É Ele a razão da nossa vida. Sem Jesus não tem vida. Sem Jesus a gente no máximo sobrevive. Mas com Jesus a gente experimenta um monte de gozo do céu aqui. Porque onde Jesus está é céu para nós. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor visitou a casa de Jairo, o Senhor está visitando casas agora, Senhor. Vidas agora, Senhor. Situações agora, Senhor. Transforma, Deus, a nossa incredulidade numa fé viva, uma fé eficaz. Ah, Senhor, que nós paramos de lamentar, de murmurar, de reclamar e acreditar. Acreditar é o que nós temos que fazer. Atenda-nos, ó Deus, conforme a tua benignidade e pela compaixão que o Senhor tem para conosco. Visita-nos, ó Deus. Transforma-nos no nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe ricamente a sua vida. Quero chamar o nosso ministério.